Olá pessoal, bom dia. Mais um dia, mais uma oportunidade para a gente viver, para poder fazer mais e melhor do que o que fizemos ontem. Em primeiro lugar, a célebre frase, né? Você já agradeceu hoje, já deu graças a Deus por você ter acordado, por você estar de pé, por você poder enxergar, por você poder andar. Isso nisso. Nós devemos ser gratos em todo o tempo, né? Às vezes a gente acorda, dorme, levanta no outro dia novamente e esquece de agradecer a Deus pelas coisas simples da vida. Achamos que Deus só é digno de gratidão quando nos dá algo grande, algo grandioso. Mas pensa só, quantas pessoas, melhores do que eu, melhores do que você, fizeram tantos planos para o dia de hoje e não puderam realizar. Sejam porque foram ceifados pela morte, sejam porque estão enfermos, seja porque aconteceu alguma tragédia. E nós estamos aqui, de pé mais uma vez, com uma nova oportunidade, com um novo dia para nossa frente. Nós temos tudo pela nossa frente para podermos fazer mais e melhor. E hoje, dia 21 de maio de 2024, vamos falar um pouquinho no capítulo 21. E eu peguei aqui, selecionei o último verso desse capítulo, né? O verso 31. E é um verso que às vezes a gente passa os olhos por ele e sentido até pelo que é hoje, os dias atuais, né? O verso 31 diz o seguinte: se prepara o cavalo para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. E aqui a gente olha hoje em tempos modernos, né, de guerras. A gente vê aqui na Europa, todos os dias tem novidade na guerra ali na Ucrânia. E o que a gente mais vê todos os dias são os ataques dos veículos não tripuláveis, né? Sejam eles aéreos, os drones, ou sejam eles também os submarinos não tripuláveis que atacam as instalações, normalmente instalações de petróleo, instalações de energia. E são a tecnologia que não precisa nem de um homem mais estar pilotando, não precisa mais, como houve na Primeira Guerra, né, dos kamikaze, que pilotavam os aviões e derrubavam os aviões somente para fazer o dano. Então hoje nós já temos os drones, temos tanta tecnologia que quando olhamos para um versículo como esse, que se prepara o cavalo para o dia da batalha, a gente olha e fala assim, hoje já não tem mais batalha com cavalo, ninguém usa um cavalo para frente de batalha. Então é um versículo que não faz sentido, mas nós temos sempre que lembrar que o livro de Provérbios é um livro de entendimento. Tanto é que quando ele começa, lá no capítulo 1, Salomão ele coloca o seguinte, fala assim, olha, estudar o livro de Provérbios vai te dar capacidade para desvendar enigmas, mistérios. E muitas vezes a gente olha para um texto e não consegue vê-lo como um enigma, como um mistério. Então aqui, esse verso 31 é um desses mistérios, um desses enigmas que precisam ser desvendados. Então vamos lá. Quando se diz que se prepara o cavalo para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor, nós vemos aqui algo que acontece todos os santos dias em nossas vidas. Todos os dias. Eu me lembro, há muito tempo atrás, assim, não vou dizer no início, no meio da minha carreira por aí dizendo, algumas pessoas viravam para mim e falavam assim, pô, você tem sorte, você conseguiu entrar na tal empresa porque você tem sorte. E eu sempre questionei isso, falei assim, sorte, mas será que era sorte mesmo? E na minha cabeça, até na minha arrogância, eu não achava que fosse sorte, eu achava que aquilo era o único e exclusivo mérito meu. Que era eu que me esforçava, eu que estudava, ninguém sabia os tempos que eu ficava ali estudando, lendo, me preparando. E depois, com o passar do tempo, é claro, quando eu comecei a ter o entendimento do melhor de todos os livros que eu já li, e olha que já li algumas centenas deles, posso dizer que a Bíblia é, sem sombra de dúvida, o livro mais importante de todos que eu já li. Tanto é que eu continuo lendo ele já há praticamente 30 anos, lendo esse livro aí constantemente, todos os dias, estudando nele todos os dias. E então é um livro que vale a pena, isso eu posso garantir para cada um de vocês que vale a pena. Indiferente de você professar uma fé religiosa ou não, olha para a Bíblia como um livro de instrução. Não olha para a Bíblia como um livro de religião, porque ele não é e nunca foi e nunca será um livro voltado para a religião. As religiões fazem uso dele até porque sabem o poder que ele tem. Por isso, as religiões, assim como os poderes políticos, né,
usam da literatura para aprisionar aqueles que não têm conhecimento. E a Bíblia é um desses que tem esse grande poder, é um livro que tem esse grande poder, uma literatura que tem um grande poder. Então, quando a gente olha para esse versículo e pensando, como eu estava dizendo na questão da minha carreira, eu, na minha ignorância, eu acreditava que a sorte não existia, que existia era simplesmente o preparo. Mas hoje, com o conhecimento que eu tenho, já a experiência, alguns cabelos brancos, a gente vai amadurecendo e vai percebendo que não é só questão de preparar, né? Como está escrito aí no versículo, se prepara o cavalo para o dia da batalha, com certeza. Você não vai pegar um cavalo chucro e colocar ele para ir na batalha. Naquele tempo, todo mundo já deve ter visto os filmes antigos, né, medievais, quando as cavalarias iam-se à frente para enfrentar os exércitos. Ali o cavalo não podia ter medo de qualquer coisa, que se ele tivesse medo ele parava, dava aquela freada, que é padrão do cavalo, quando o cavalo sente medo, ele dá aquela freada, jogaria o cavaleiro lá para frente e o cavaleiro seria morto. Mas você percebe nesses filmes que os cavalos eram mortos, eles chegavam, iam para frente em cima da lança, se jogavam em frente dos arqueiros, dos flecheiros, sem medo nenhum. Por quê? Porque o cavalo era preparado para o dia da batalha. Então o que isso traz de ensinamento para nós? Que nós devemos sempre, sempre, sempre e sempre nos preparar. Preparar, seja ele com estudos, seja ele com participação de treinamentos, escolas, cada um tem aí a sua forma de preparar, mas não podemos deixar nunca de nos preparar para o dia da batalha, ainda que a vitória não venha única e exclusivamente disso. Até porque a gente percebe essa é uma questão muito, muito lógica, né? A gente olha, e era um dos motivos que fazia com que as pessoas diziam que eu tinha sorte, porque aparentemente haviam muitas, mas muitas pessoas mais preparadas do que eu e que não estavam naquela posição. Pessoas que tinham níveis de escolaridade muito superior ao meu, pessoas que tinham experiências profissionais em empresas maiores ou do mesmo segmento do que eu, tinham muito mais experiência e ainda assim não estavam naquela posição. Mas isso tudo por quê? Porque a gente tem que entender que o preparo é responsabilidade nossa. A vitória já não. A vitória não. A vitória depende de outros fatores. E com o passar do tempo, eu descobri que sorte nada mais é do que o encontro de duas coisas: a oportunidade e a preparação. Porque às vezes você pode pegar e dizer que é sorte. O camarada estava no lugar certo, na hora certa, e isso aconteceu sorte. Muitas vezes não é isso, né? E assim, eu atribuo o meu sucesso profissional, as coisas que eu conquistei na minha carreira, exatamente nessa questão de não entregar nada à sorte. Então o que eu fazia? Se eu tinha alguma intenção, eu ia em busca daquela oportunidade. Como eu sempre falo, o pessoal fala assim, a oportunidade não nasce, né? A oportunidade aparece. Eu sempre fui contra essa teoria, porque eu acho que a oportunidade a gente cria. Eu preciso de uma certa oportunidade, eu sei quem é que tem essa chave, eu sei quem é que tem esse código, eu vou ali em busca dessa pessoa para que eu possa me encontrar com ela e poder pegar aquilo que eu preciso. Então isso não é a oportunidade não apareceu. Eu fui lá, pesquisei, saber onde que aquela pessoa está, onde que ela poderia estar, o que ela faz, o que ela deixa de fazer, onde que ela frequenta, onde que ela deixa de frequentar. E assim eu vou ter contato com aquela pessoa que vai poder fazer isso. Eu sempre, antes de entender, eu pratiquei muito network na minha juventude, e mesmo sem compreender o que era. Eu ainda não tive a oportunidade de estudar sobre isso. Então eu me esforçava, porque eu sabia que tinha um fator, né, que a gente dizia lá nos anos 80, nos anos 90, a gente falava do fator QI, que era quem indica. Você não precisa, você precisa ter o fator QI. QI, aí você pensava, o conceito de inteligência, não. QI é quem te indica. E eu acreditava muito nisso. Acreditei muito nisso aí e procurava quem poderia me indicar. E como é que a pessoa poderia me indicar? Só ele poderia me indicar se ele me conhecesse, soubesse quem eu era. Então eu estava onde aquela pessoa estaria, para que ela pudesse me conhecer e ali ter a oportunidade de me indicar para aquilo que eu desejava fazer. E assim foi durante toda a minha carreira.
e conseguir alcançar patamares altos, é claro que é aquela situação, né? Eu sempre tive uma frase que eu apliquei na minha vida sempre, e sempre ensino isso nos meus treinamentos. Eu sempre falo isso, falo assim, olha, você precisa se esforçar, não é para entrar não é tão difícil, o difícil, olha, não abre, e a questão assim, a gente tem que, chegou um colega de trabalho aqui do lado, a gente tem que se esforçar não para entrar, porque para entrar não é tão difícil, mas sim permanecer lá. Eu dizia até uma frase para alguns amigos meus, quando eu queria entrar numa determinada empresa, eu só falava para ele, rapaz, eu só preciso colocar o pé lá dentro, depois que o meu pé estiver lá dentro, o resto é comigo. Eu tenho que achar quem me abre a porta para me colocar meu pé lá dentro. Depois que eu colocar o pé lá dentro, aí não depende de mais ninguém, aí depende único e exclusivamente de mim. E isso é que é o importante, né? E hoje, atuando na área comercial, é uma das coisas que eu faço muito, e às vezes até o próprio cliente se surpreende, por eu saber da empresa dele, talvez até mais do que ele próprio. Eu já tive a conversar com gerentes, gestores de empresa, que começava a falar da história da empresa, de assuntos que nem ele sabia, porque para ele já está ali dentro, ele não se preocupa em estudar. Eu, como quero entrar, eu preciso daquele cliente, eu vou lá e estudo o cliente, saber de onde que ele vem, de onde formou, o que passou na vida do sócio, estudinho, para que quando eu estiver com ele frente a frente, eu ter assunto para poder falar com ele constantemente. Não é para ir lá apresentar uma proposta de serviço, uma proposta de venda, não. É para mostrar para ele que eu sei quem é a empresa dele, que eu conheço a empresa dele. Isso é a preparação do cavalo. É isso que tem que estar preparado. Então que você tenha esse conceito na sua vida. Se você não faz isso, já comece a fazer isso a partir de hoje. Comece a praticar. Comece a treinar o seu cavalo para o dia da batalha. Porque quando chegar a batalha, o cavalo não vai ter medo. O cavalo vai estar preparado. Ainda que a vitória não seja por causa do seu treinamento, não seja por causa do estudo, mas você tem que estar preparado. Porque quando a oportunidade chegar, para que ela se transforme na sorte que as pessoas acham que existe, a oportunidade você tem que estar junto com a capacidade. Você tem que estar ali pronto, apto para poder pegar aquilo e seguir em frente na sua vida. Para que você tenha sucesso, prepare o seu cavalo para o dia da batalha. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Vamos fazer uma breve oração de agradecimento a Deus e que essa palavra venha de encontro à sua vida e possa lhe dar bênção e prosperidade. Ó Deus amado e santo, Senhor, te agradecemos, ó Pai, pela grandeza do teu nome, pelo teu poder e pela tua misericórdia. Por tudo, ó Pai, que tu tens feito, Senhor, sobre as nossas vidas, pelo dia de hoje, Senhor, pela bênção da vida, Senhor, que tu tens nos dado. Te agradecemos, ó Deus, e pedimos a ti, ó Pai, que tu venha, Senhor, nos fortalecer, para que possamos estar preparados, Senhor, assim como se treinavam os cavalos para a batalha, Senhor, que nós possamos treinar o nosso corpo, a nossa mente, para podermos fazer mais e melhor a cada dia. Que sejamos, Senhor, transformados pela Tua Palavra, Senhor, porque a Tua Palavra é a única que tem poder de transformação. Por isso, Senhor, te agradecemos pela Tua Palavra, que é viva e eficaz, que penetra, Senhor, a divisão da alma e do espírito, e aponta, Senhor, para juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Por isso eu te peço que a Tua Palavra encontre lugar, Senhor, na vida de cada um daqueles que a ouvem nesse dia, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Amém. Que Deus em Cristo abençoe cada um de vocês. Tenha um bom dia.